Jair Bolsonaro foi condenado. 27 anos e 3 meses de prisão num julgamento que foi super aguardado, evidentemente. Julgamento na primeira turma do STF. 4 ministros votaram pela condenação, apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição total de Bolsonaro. Algumas coisas nesse julgamento, alguns detalhes são surpreendentes. Por mais que o resultado já fosse esperado, nós todos já havíamos falado aqui, inclusive no Sem Precedentes, que a condenação viria sem dúvida alguma, mas o que nos chama a atenção nesse julgamento é o tema desse programa de hoje, o programa desta semana. Eu sou Felipe Recondo, você, por favor, que acompanha a gente aqui, ou no tocador seu tocador preferido de podcast, ou no YouTube, nos avalie positivamente, clique no sininho, acompanhe a gente aqui no canal. Comigo, no episódio desta semana, Ana Laura Barbosa e Tomás Pereira. Bom, gente, nós temos uns próximos passos diante da condenação que foi imposta pela primeira turma do STF. Primeiro, a ata da sessão tem que ser aprovada. E isso só deve acontecer nas próximas 2 semanas. Se eu estou certo, só na sessão da repróxima semana que a ata da sessão vai ser aprovada. E aí o acórdão de julgamento precisa ser publicado, para depois então os advogados terem 5 dias para entrarem com os embargos de declaração. Depois disso, os embargos são enviados para a Procuradoria para dar o seu parecer. E aí depois é marcada a sessão de julgamento. Muito provavelmente eu arrisco aqui que isso vai ser julgado no plenário virtual, os embargos de declaração dos advogados para corrigir obscuridades ou contradições no julgamento, nada que vá mudar o resultado. E aí depois podemos ter novos embargos de declaração, mas enfim, esse assunto ainda vai um pouco longe e só depois de todos os recursos julgados teremos o trânsito em julgado e aí sim a execução da pena imposta a todos os condenados. Esses são os próximos passos, mas tem algumas coisas sobre esse julgamento que acho que a gente não pode deixar passar e a gente precisa falar aqui. Então, Ana, eu queria começar por você. Vamos começar a destrinchar esse julgamento e pegar alguns pontos que são relevantes para a gente compreender o STF. Claro, todo mundo já sabe os crimes pelos quais Bolsonaro foi condenado, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, etc. Mas tem alguns detalhes que são super relevantes desse julgamento e eu queria começar por você, para a gente começar a elencar aqui quais são esses detalhes. Olá, Felipe. Olá, Tomás. Eu começaria destacando, com relação ao julgamento, dentre as coisas que me chamaram a atenção, o voto do ministro Fux. De fato, o voto apresentou uma divergência, foi um voto longo e, para além das divergências no mérito das questões penais, que já foram tanto discutidas em tantos lugares, eu acho que tem alguns aspectos políticos simbólicos da relação entre os ministros do tribunal que me chamam a atenção e alguns aspectos mais relacionados à interpretação que ele faz do regimento. Né? Do ponto de vista simbólico, me pareceu uma opção deliberada fazer um voto tão longo, que tomou a sessão da manhã e também uma sessão no período da tarde que não iria ocorrer. Né, o tribunal ele tinha planejado, o ministro Zanin tinha planejado só uma sessão no período da manhã para o voto dele, e ele seguiu votando, fez-se necessária uma sessão no período da tarde, e para mim ficou parecendo que, de fato, houve essa pressão para que ele terminasse o voto aquele dia, e um recado de que a sessão ela não seria suspensa em razão daquele voto alongado. Né? Então, do ponto de vista simbólico, eu acho interessante essa opção por um voto alongado. E, no que diz respeito sobretudo às preliminares, me chamou a atenção como ele fez questão de reforçar a preliminar de incompetência do Supremo, a preliminar de incompetência do plenário, e como em vários outros aspectos também, mas no argumento das preliminares, apresentou argumentos alternativos, que são muito mais próprios de um advogado do que de um juiz, né? E argumentos que são contraditórios, de certa forma, entre si. Então, por exemplo, dizer que o Supremo não seria competente porque
as autoridades que estão sendo julgadas não teriam foro por prerrogativa de função, porque a jurisprudência foi modificada depois da data em que os crimes ocorreram. Porém, se o Supremo tiver competência, a turma não teria competência, e sim o plenário, porque é o plenário que julga presidente e porque o 8 de janeiro foi julgado no plenário. Mas veja, se o 8 de janeiro foi julgado no plenário e esse caso é conexo ao 8 de janeiro, mesmo que as autoridades não tivessem foro, faria sentido que o Já tinha uma processo fosse julgado no contradição, Supremo. exatamente, já tinha uma contradição no próprio voto dele, né? Logo de cara. Exatamente. E os argumentos se contradiziam entre si e não eram compatíveis, o que mostra para mim essa característica de que parecia muito mais um advogado argumentando do que um juiz apreciando o caso. Ana, tem algumas coisas de bastidores, assim, de Supremo, né? De algumas relações entre os ministros e tal. E muita gente ao longo desses dias perguntou para mim, especialmente no dia do voto do ministro Fux, né? Por que ele estava votando daquela maneira? Qual era a razão de tal isolamento? E aí a gente vai lembrar de algumas coisas, primeiro objetivas, né? O ministro Fux manteve com o presidente Bolsonaro uma relação sempre muito boa. Só no 7 de setembro de 2021 soltou uma nota em que fez ali uma espécie de... colocou na geladeira a relação dele com o presidente Bolsonaro, mas mesmo assim mantinha com integrantes do governo ótima relação. Ele que é um ministro também conservador. E nós escrevemos, eu e Weber, no livro O Tribunal, dizendo que ele via Bolsonaro como alguém moderado, e que só adotava posições mais radicais em razão dos seus assessores, da má influência de alguns dos seus assessores. E acho que havia outra coisa, o ministro Fux não estava se sentindo, ou melhor dizendo, estava se sentindo pressionado aos colegas para adotar uma posição. E isso já vinha de algum tempo. E aí a gente vai lembrar também que houve um debate que foi suscitado pela imprensa, não foi ele que mencionou nada, de que haveria um pedido de vista. Nós aqui mesmo, no Sem Precedentes, dissemos, olha, ele nunca falou que pediria vista. Então, isso já, a própria dúvida sobre um pedido de vista já demonstrava o isolamento dele. Né? Uma crítica de que ele não teria tido tempo suficiente para analisar os argumentos. E aí era de se imaginar que haveria um certo isolamento dele na turma, mas eu acho, né, Tomás, que a gente não esperava que fosse tanto, tamanho o isolamento. Então vamos continuar aqui falando de Fux, Tomás. Como é que você descreve Fux nesse julgamento? Oi, Ana Laura, oi, Felipe. Eu acho que continuando o que a Ana Laura falou, né? Eu acho que teve uma surpresa o voto, acho que pensar esse voto longo, né? Por que que ele foi tão longo? Foram 12 horas, né? Assim, mais ou menos, né? Teve alguns intervalos, tal, mas foi coisa de 12 horas. Em parte tem a ver com a própria estratégia, né? Então, eu acho que se você considerar que para cada item, né? Então, que ele foi, digamos, vencido, né, então que ele teve uma interpretação diferente de todo mundo, né, seja ele começou com as preliminares, considerando a incompetência do tribunal, considerando a turma, falando em cerceamento de defesa, então para cada um desses temas ele ficou bastante tempo falando sobre isso, e daí para cada um dos crimes imputados ele também ficou bastante tempo tentando explicar por que ele achava que teria tido algum tipo de... Porque ele estava absolvendo, basicamente, né? Porque ele achava que os fatos, ou por uma questão de falta de prova, uma questão de tipicidade, ele achava que não tinham se configurados exatamente os requisitos do tipo penal, né? E daí eu acho que você pode falar que, naturalmente, como ele foi negando tanta coisa, demora mais, né, do que para acompanhar. Mas eu também fiquei pensando que eu não acho que é coincidência, que é isso também, e foi uma estratégia que ele teve, que é como se ele tivesse tratado cada um dos elementos como se eles fossem elementos isolados entre si. E ao alongar 12 horas, isso significa que as coisas que ele estava falando lá na hora 1 estão muito longe temporalmente, a pessoa até esquece. Ele está falando agora na hora 11, do que ele está falando, como que isso se relaciona. Faz uma hora que ele está falando, sei lá, de dano, parece que é só o dano, parece que é disso que a gente está falando. Então eu acho que também tem um elemento de estratégia nisso, e me chamou a atenção que, falando de indiretas dos ministros, no dia seguinte mais de um ministro falou sobre isso, né? O ministro Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dino, todos eles mencionaram a ideia de que se eles falam em fatiar, eles até falaram que se você fatia um boi, né, o Flávio Dino lembrou uma metáfora que foi dita, acho que pelo ministro Zanin, fora,
que era, se você fatia um boi, para cada bife, você olha pro bife e pergunta se isso é um boi, se isso né, se é capaz de mugir. Não, não, mas o boi é tudo junto. Então eu achei que isso também incomodou eles. Eu acho que tem um elemento, talvez, de você parecer estratégia, e também, claro que ele, eu acho, autodefesa. Eu tenho certeza que, questionado pelo seu voto, a próprio o tamanho do voto, né, o quanto de tempo ele ficou falando sobre isso, eu acho que é uma defesa, se convence não é outra coisa, mas de tentar legitimar o seu voto, falando, nossa, eu analisei em cada detalhe, eu costurei cada coisa, eu fiquei 12 horas falando, é por isso que eu cheguei a essa conclusão, né? Então acho que tem várias coisas acontecendo aí, mas acho que me chamou a atenção isso. Ele pediu especificamente para não ser interrompido também. Então, pensando, isso foi uma coisa que ele tinha, a gente sabia que tinha sido combinado, ele parou no dia anterior, né? Quando o ministro O Dino fez uma parte do Dino, ministro Alexandre. a ministra Exatamente. Alexandre, o ministro Fux pegou e falou, mas a gente tinha combinado que não ia ter interrupções. E o ministro Alexandre falou, não, mas eu aceito interrupções, eu não tenho nenhum problema com isso, ou a partes, né? Eu concedo a partes. E ele falou, não, mas eu não. Eu quero dizer desde já que eu não vou conceder a parte que eu não quero receber a parte. Então ele já estava se protegendo nesse sentido. Acho que quando as pessoas combinaram que não ia ter a parte, elas não sabiam que iam ser 12 horas dele falando sozinho também. Acho que ele não falou, não contou essa parte para os colegas. Mas teve um elemento. E também me chamou a atenção essas coisas de detalhe. Teve vários momentos em que ele citava decisões anteriores do tribunal que ele considerava como sendo incoerentes de alguma maneira, e ele fala, mas eu não vou mencionar o nome do ministro porque eu acho deselegante e eu uso algum outro termo, não sei se é agressivo, não sei se. Algum termo assim, como se fosse errado ou constrangedor, eu acho. É Exatamente, é. deselegante, constrangedor, ficar mencionando. E eu fiquei pensando, tem quase um elemento psicanalítico nisso, né? O ministro que vai ser acusado de incoerência tá falando aqui que não vai mencionar o nome dos outros. Porque ele acha que é constrangedor e deselegante ficar mencionando a incoerência dos E colegas. olha que até deu certo de certa maneira, né? Porque depois do voto do ministro Fux, ninguém foi tão diretamente contra os seus argumentos e ninguém expôs tão claramente ou na cara do ministro Fux as suas contradições. Obviamente, os ministros falaram, mostraram os seus entendimentos diferentes, mas não expuseram o Fux. Mas, de fato, Tomás, ele estava tentando se proteger, né? Se proteger nas suas próprias contradições e estava visível que estava desconfortável, né? Não por adotar essa posição, acho que fez isso verdadeiramente pensando no caso da melhor forma que ele podia fazer. Mas nitidamente ele sabia que ia ser o voto vencido. A gente só não imaginava que seria em toda a extensão, né? Em praticamente toda a extensão. Eu acho que você falou sobre surpresa, né? Eu acho que eu não estou sozinho em. As pessoas já imaginavam que havia um voto vencido, que ia ter uma divergência e que a gente até visse algum grau de absolvição de alguns dos crimes por parte do ministro Fux. Isso era esperado. Uma coisa que eu acho que todo mundo já esperava, as pessoas em geral esperavam, por exemplo, é a questão né, dos dois tipos penais, né? A questão do Se um o golpe de absorvia o outro, Estado né? e a questão da abolição do Estado de Direito, se você pode ser condenado pelos dois ou não, se absorve. Esse tipo de coisa que geraria a não condenação por um dos tipos, por exemplo, se fosse absolvido, era meio que esperado, esse tipo de divergência. Mas acho que chamou a atenção uma condenação que, na verdade, absolveu todos, exceto o delator Cid e o general Braga Neto, né? Que era o vice na chapa de Bolsonaro. Que é vice na chapa do Bolsonaro. Então você tem esse elemento curioso. Você pode falar que as provas são diferentes, e ele especificamente justifica isso em termos do envolvimento, né, nos autos descreve o envolvimento do Braga Neto com qual é que é o nome? Era Copa 2022, Uhum. os movimentos que tinham a ver com monitoramento e eventualmente até a acusação era de que teria plano de assassinato do próprio ministro Alexandre ou algo esse tipo de trama que estaria sendo envolvida. Então, não é que não tem uma justificativa, mas é curioso uma absolvição completa, exceto o vice-presidente na chapa do presidente, que está sendo condenado por uma tentativa de abolição do Estado de Direito e um golpe. Não por golpe, mas por abolição do Estado de Direito, mas que seria dentro de um esquema que é narrado como sendo um golpe para manter esse presidente da República. Então, esse tipo de coisa no voto dele chama atenção. Você sabe, Tomás, que a gente vinha discutindo isso durante a semana e também ouvindo os votos.
E é interessante que o Paulo Gonet, na sua investigação, na denúncia e na acusação, ele foi tentando juntar os elementos para ter uma história. O que Fuchs fez foi pegar pegar a história, implodir em elementos e dizer não existe história aqui. É um argumento dos bolsonaristas, né, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, de que esses fatos são meros fatos isolados, que eles não podem se conectar. Até Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, disse: ah, essas pessoas nem se conheciam, como é que poderiam formar uma organização criminosa? Esse é o argumento realmente da estratégia jurídica dos apoiadores de Bolsonaro e também de alguns dos seus de quem colabora com a defesa. E a outra coisa interessante, me parece, para explicar Fuchs e o seu voto, é que o ministro tem também uma personalidade de tentar pacificar coisas. Isso é nítido. Nítido, e ele mesmo diz isso. Ele mesmo, em plenário, em diversos momentos, tentou fazer isso. E como presidente também, sempre buscou isso, uma coisa meio tentar encontrar uma saída mesmo para conflitos que são insolúveis. E esse era um conflito insolúvel. Mas ele sempre buscou esse caminho e via já na condução das investigações pelo ministro Alexandre de Moraes, e dividia isso com outros ministros, um certo exagero, um certo esticar de corda. E aí, o seu voto nas outras condenações foi a favor de Alexandre de Moraes, ou das teses de Alexandre de Moraes, mas chegou agora e aí ele divergiu. E faz lembrar, evidentemente, Lewandowski no julgamento do Mensalão, um caminho muito parecido. Né? E naquela posição, Fux estava ao lado de Joaquim Barbosa, inclusive votou para condenar mais gente que o próprio ministro Joaquim. O Ana, e Mauro Cid? Porque aí tem alguns pontos de contradição, me parece, no voto do ministro Fux. Você já mencionou um, que é do foro, né? Tem que julgar no plenário ou não pode nem ser julgado no Supremo. Mas Mauro Cid também, né? O ministro Fux validou a delação de Mauro Cid, portanto as provas, e se colocou com isso também num caminho difícil, né? Porque teria uma saída fácil a ele, né? Era simplesmente dizer que a delação não se sustentava, que as provas provenientes da delação eram inválidas, e aí não sobrava lá muita coisa para condenar ninguém. E digo o seguinte, eu escrevi isso no Twitter, Ana, mas ouvindo gente do Supremo dizendo, olha, tem uma saída fácil para o Fux, é esta. Mas ele não buscou essa saída, ele buscou uma saída mais difícil. Sim. Me chama muita atenção que, sabendo, já antevendo que seria um voto vencido, e sobretudo considerando que ele tem essa postura, pelo menos a princípio, conciliadora, que ele não tem optado por essa saída, digamos assim, diplomática e, inclusive, tenha divergido de si mesmo em algumas coisas para entender que a delação seria válida. Eu acho que, de fato, teria sido mais diplomático para ele, pensando que seria o único voto vencido, não apreciar prova a prova para concluir pela absolvição como fez, tendo validado a delação. Por isso que eu fico, em termos, né, de fato político, eu fico me perguntando se não houve talvez uma opção deliberada por fazer essa análise detalhada como uma sinalização, né? Sobretudo considerando que eleições são próximas, sobretudo considerando que existe uma grande parcela da população que ovacionou o voto dele nas redes sociais, na opinião pública. Então, talvez tenha Considerando havido uma também, né, opção. Ana, considerando também que ele está com visto mantido, não tem risco de sofrer nenhuma sanção, inclusive pelos Estados Unidos. Isso não é à toa, né? Porque apenas o ministro Fux teria sido poupado antes mesmo do julgamento, sendo que ele vinha condenando outras pessoas. E talvez tenha tido esse juízo da parte dele de que não bastava demonstrar divergência, que para demonstrar a moderação necessária para todas essas audiências era isso que era necessário. E aí, nesse sentido, sei que já passamos do ponto do voto longo, mas eu também fico pensando que o voto longo ele entra nessa lógica, né? Diferente como fato político, a reação a um voto que dura 2, 3 horas,
da reação de um voto que dura 12 horas. No final do voto dele, a opinião pública já estava repleta de cortes, de reações, de comentários sobre cada um dos elementos que surgiram no voto. Não, e eu acho que sobre isso, pensando, acho que a Ana Laura falou uma coisa importante, que é, se ele foi conciliador ou apaziguador em alguma medida nesse sentido em relação ao golpe, né? Ele não foi certamente em relação aos seus colegas e o próprio tribunal. E isso me chamou a atenção. Por exemplo, estava mencionando que ele começa com as preliminares, né, e tem dizendo que o tribunal é incompetente, e todos esses elementos que a gente já que chamaram a atenção, mas por exemplo, me chamou muito a atenção dele ter focado e considerado que havia um problema de cerceamento de defesa. Porque tem um elemento nisso que é você dizer que não achou, que não identificou provas o suficiente para justificar uma condenação é um tipo de coisa. Você dizer que a sua interpretação do tipo penal é de tal maneira que ele não se configurou é um tipo de coisa que está, digamos assim, ambas estão dentro de divergências em relação à interpretação jurídica normais no tribunal, acontece o tempo inteiro. Mas você dizer que houve cerceamento de defesa é uma crítica ao tribunal, de maneira mais ampla, à instituição, e ao ministro relator diretamente. Né? Porque se houve cerceamento de defesa, quem é que cerceou? Né? O cerceamento de defesa não é um verbo com sujeito inexistente, tem um sujeito quem é esse sujeito indeterminado do cerceamento de defesa? E eu acho isso complicado enquanto também um deslegitimador do processo, né? Dizer que o processo não transcorreu com as devidas garantias processuais. Claro, eu acho que pode ter gente, advogados, questionando o processo. Estou dizendo que isso não seja uma crítica válida ao possível ao tribunal, não estou dizendo que as defesas não tenham criticado isso e criticaram, mas eu digo do ponto de vista de alguém que vai dar um voto, que é divergente, que vai absolver todo mundo, que vai declarar nulidade, nulidades inclusive que você sabe que não vão, né, que você vai ser vencido, não é que vai ter um resultado, você poderia escolher onde que você concentra, qual que você acha que é mais importante, qual que não é, teoricamente, se você fosse pensar um comportamento estratégico. Você poderia, eu acho que a defesa do ministro Fux é que ele não pode ter comportamento estratégico, que se ele viu uma nulidade ali, ele tem que falar dela. Tudo bem. Mas do ponto de vista de comportamento, é uma coisa que chama atenção. Inclusive o quanto que você gasta de tempo com isso, o grau de atenção que você dá para isso, o destaque que você dá a isso, também, para além de você decidir. Então eu acho que isso é uma coisa que, sei lá, que entram nessas narrativas, né? Assim que, uma coisa que acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes também, só que eu queria mencionar, Recondo, que você falou sobre como a estratégia foi focar nos fatos e meio que implodir isso. Me chama a atenção se você eu notasse durante o julgamento, vários momentos ele fala: não, pode até ter acontecido aqui algum desvio de função, pode ter tido até algum ilícito que talvez possa ser objeto de um outro processo. Né? Ele chama a atenção, ele às vezes falava isso, mas de novo, isso acho que enfatiza essa estratégia, quer dizer quase assim, ó, talvez tenha tido ilícitos, mas eu não vou nem falar desses ilícitos aqui, porque esses ilícitos, eles ocorreram, eles são fatos individuais, separados, que essa pessoa tem que responder num outro lugar, não sei quando, não sei onde, não sei por Até quem, na não é justiça aqui. eleitoral, até na justiça É, eleitoral, para a justiça eleitoral ele havia mandado coisas. Agora, E tem... falou muitas vezes. Diga, Ana Desculpa. Laura, por favor. Não, falou muitas vezes da tal da mão que tem que entrar na luva, um pouco também para justificar que, mesmo que sejam atos imorais, mesmo que tenham atos aqui que pareçam absurdos para todos os indivíduos, esses atos não são crimes. Então, acho que teve essa tentativa também de se apresentar como alguém que está lá olhando para o tipo penal e batendo nos fatos e olhando fatos isolados. Mas também, por outro lado, não é crime porque tem um esforço bastante grande de desintegrar os atos, né? Porque Mas, senão seria crime. mas sabe que também eu fui olhar a ação penal 470 e ler o acórdão, depois, enquanto ouvi o voto dele, o voto do ministro Fux. E ele fez o oposto no julgamento do mensalão. Ele tentou juntar as coisas, inclusive usou várias vezes a expressão prova indiciária para dizer que todas as acusações feitas aos envolvidos tinham verossimilhança. Então, a construção que ele faz no mensalão é muito diferente da desconstrução que ele faz agora. E isso é mais uma contradição. Só que aí tem um outro ponto, vamos falar de futuro agora. Não sei se vocês repararam, mas ao longo da sessão de quinta-feira, o último dia da sessão, o ministro Fux mencionou que nos embargos de declaração ele pode vir a evoluir.
ou seja, mudar de posição. Eu achei isso interessante depois de ter ouvido depois os votos, né, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Zanin, e de todas as interpelações e demonstrações de contradição por parte do ministro Dino e do ministro Alexandre, o ministro Fux chegou ao final e dizendo: não, dependendo dos embargos de declaração, eu posso vir a mudar. Então é mais algo para a gente ver em termos de futuro. Mas eu queria perguntar para vocês, e posso começar por você, Ana Laura. Eu acho que tem um ponto primeiro que é: embargos de declaração vão vir para demonstrar, as defesas vão tentar apontar contradição, obscuridade no voto, etc. E a gente sabe que esses embargos de declaração têm poucas chances de prosperar, e mesmo se prosperarem, vão ser para alterar pequenas coisas no voto ou mesmo na argumentação do ministro. Então, a alteração não haverá. Evidentemente, as defesas podem tentar manejar o embargo infringente, ou seja, pedindo um novo julgamento. Já tem jurisprudência do Supremo dizendo que embargos infringentes cabem só se houver 2 votos pela absolvição, e não houve. E mesmo a gente tinha falado, acho que há 2 programas atrás, Ana Laura, que o ministro Fux defendia a ideia de que mesmo se houvesse divergência na dosimetria da pena, poderia haver embargos infringentes. E aí a gente viu todo um esforço dos ministros, e a dosimetria ela foi feita pelo 5, numa composição. Claro, o ministro Fux participando de algumas apenas. Né? Então acho que a porta se fechou para qualquer tentativa de embargo infringente. Você concorda com isso, Ana Laura? Ou acha que pode ter algum tipo de discussão e exposição do tribunal ainda em razão desses embargos infringentes? Felipe, eu concordo que as chances de sucesso são muito remotas, mas eu acho que a gente vai ficar muito tempo discutindo isso ainda, porque as defesas vão tentar mobilizar os embargos infringentes, e o que provavelmente vai acontecer é do Alexandre de Moraes, que tem esse poder como relator, negar seguimento ao Exato. pedido dos embargos infringentes, com base no 21, parágrafo 1º, que diz lá que o relator pode negar seguimento a pedidos manifestamente inadmissíveis. E aí vai haver um agravo, e eu acho que esse agravo vai ter que ser remetido para algum colegiado. Aí eu acho que existe uma dúvida, né? Se tem que ser remetido para o plenário ou para a turma. Na minha interpretação, seria o plenário, mas fica um pouco ambíguo pela leitura do regimento se o agravo contra essa negativa de seguimento seria para o plenário ou para a turma, e provavelmente vai ser no ambiente virtual, eu imagino, mas ainda assim o colegiado vai se manifestar sobre isso vai ser um fato, e vai ter aí algum campo para as defesas falarem que o regimento interno não coloca nenhum requisito do tipo de divergência. Então, por mais que eu concorde que os recursos eles provavelmente não vão prosperar, eu acho que essa discussão com certeza ela vai aparecer. Bom, ainda temos a outra, né, que é a discussão sobre a execução da pena. Eu acho que muita gente, nós aqui também mencionamos isso, né, a possibilidade de prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, mas isso é uma segunda etapa, né, quando houver o trânsito em julgado e aí houver a execução, é que vai ter o debate sobre se a pena vai ser cumprida em regime fechado, se vai ser num quartel, se vai ser na Polícia Federal, etc. Mas isso eu acho que fica para frente. Eu queria, Tomás, perguntar para você, porque agora evidentemente nós vamos ter outros debates, inclusive políticos, né? Um primeiro é a anistia. E a gente ouviu no julgamento, né, Tomás, os ministros já fechando as portas para eventual anistia. Mas a gente sabe que isso verdadeiramente é uma discussão política e que se o Congresso Nacional quiser, ele faz avançar de alguma maneira. Você acha, Tomás, que está muito claro que o Supremo, de qualquer maneira, se houver aprovação de uma anistia, derruba? Eu não tenho como te garantir isso, não. Por que eu quero dizer isso? Eu acho que certamente uma decisão desse tipo, eu acho que vai ser vista como uma afronta ao tribunal. Né? Tanto no caso, dupla afronta, né? Porque tem um elemento tem um elemento específico de ser uma decisão do tribunal né, que foi dada pelo tribunal, como seriam em outros casos, mas tem o fato de que o tribunal foi invadido, tem o fato de que ministros específicos do tribunal eram potenciais vítimas de tramas que envolviam a sua morte. Acho que tem todos elementos aí para você considerar uma afronta
ainda mais grave do que se fosse uma anistia de uma condenação que não envolvesse diretamente o tribunal nesses dois sentidos, né? Agora, eu acho que claramente tem ministros que estão. Eu acho que ministros em geral são contrários a isso. Acho que me parece que a maioria de ministros do Supremo que é contrária a qualquer anistia isso, e enfaticamente vão defender isso. Agora, se de fato acontecer, daí a gente está analisando uma situação de crise futura que eu não tenho como dizer para você como que vai ser, porque daí depois, quando está na mesa, e você vai ter que de fato invalidar a decisão, você está num contexto político específico. Tem vários ministros que com certeza são contra isso. Ser contra é diferente de você de fato dar uma decisão judicial, não, ou dar o seu voto, colocar o seu voto lá e a sua assinatura numa decisão que invalida numa crise, e que não tem como dizer que isso estaria num contexto de crise e de conflito entre poderes. Evidente, E evidente. num contexto específico, que eu acho que é a grande incógnita do momento, e que é para onde está todo mundo olhando, né? Porque esse julgamento, em certa medida, a gente pode falar assim, nossa, isso encerrou uma etapa. Mas a gente está abrindo uma nova etapa. Né? Com o fim desse julgamento, a gente sabe que os olhos estão todos na próxima eleição, que vai ser legislativa e presidencial. Então, você está me falando, o Congresso, o Supremo vai fazer isso? Um pouco calma aí, vamos ver como que vai ser a relação, né, como que vai estar a relação com o Congresso nesse momento. Quem que são esses ministros? Quando que vai ser esse julgamento? Quem que vai ser o presidente da República quando isso acontecer? Como que vai estar o Senado? Que o Senado vai ter uma enorme renovação. O Supremo vai ter que decidir isso num contexto potencial de ameaça de impeachment de ministro no Senado, que é uma coisa que a gente sabe que está no jogo como uma ameaça do bolsonarismo faz tempo, e é algo que, a depender do que aconteça no futuro com o Senado, é o que a gente pode ver sendo encaminhado. Então, eu diria assim, para você cravar e falar o Supremo vai com certeza invalidar isso, eu acho que não dá para você fazer. Eu acho que existem certamente muitos ministros hoje no Supremo que certamente gostariam de fazer, de invalidar isso, que certamente acham um absurdo, uma afronta, e acho que a gente até pode discutir, acho que se isso acontecer, vai ter discussões, vai ser certamente uma das grandes pautas nacionais, se tiver uma anistia, vai ser se é possível, se não é possível controlar, se ela é inconstitucional, em que medida ela é inconstitucional, como que ela poderia ser constitucional, esse tipo de coisa vai ser Tomás, discutido pelo Brasil. A parte jurídica. Eu estou falando da parte política. Na parte política o tribunal vai invalidar uma decisão do Congresso num contexto específico de acirrar esse conflito, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. mas eu, Eu eu, eu certamente eu exporia, sei que eles não Tomás, querem estar nessa situação. Eles não claro, querem estar mas nessa situação. exporia um outro ponto, até nesse julgamento ministros falaram, né, de pacificação, e acho que foi o ministro Alexandre disse que a anistia não é pacificação, né, não é necessariamente pacificação, e eu acho que o ministro Dino mencionou, nos Estados Unidos houve anistia, e não temos pacificação, tivemos um assassinato agora. E acho que as manifestações de rua, eventualmente, da esquerda contra uma anistia seriam extremamente relevantes para mostrar que isso não gera pacificação. E aí, talvez um contexto político em torno da aprovação de uma anistia é que vá demonstrar também se o Supremo tem conforto ou não para julgar algo. Ana, Não, concordo que é muito difícil estimar qual seria o resultado. É claro que eu acho que se isso fosse julgado hoje, é muito tranquilo dizer que teria uma maioria para derrubar a anistia. Acho que tem argumentos aí para entender que seria incompatível com a Constituição. Mas o grande ponto é que, em termos políticos, é um conflito com o legislativo, né? E nos casos mais recentes de conflito com o legislativo, e vem na minha cabeça o marco temporal, o que o tribunal vinha fazendo em algumas circunstâncias era ou adiar o julgamento ou convocar uma audiência de conciliação. Não dá para convocar audiência de conciliação numa DI que discute anistia. Eu acho que seria um cúmulo. E acho que é mais uma demonstração de que a audiência de conciliação não pode ser aplicada para a DI, né? Dentre os tantos outros exemplos que existem. E não podendo, eu acho que o que o Supremo vai ter que se deparar é se ele tem força política para aprovar essa decisão. E aí, o que eu acho interessante ressaltar é que tem um argumento que tem sido fortalecido nos últimos tempos, que é o argumento de que uma eventual lei que preveja anistia fere a cláusula pétrea. E eu acho que
esse argumento é inteligente, talvez já ser antecipado, porque digamos que tenha uma queda de braço entre Supremo e Legislativo, alguém aprove, o Congresso aprova uma lei da anistia, o Supremo derruba, o Congresso aprova uma PEC da anistia, o Supremo pode falar, não, fere a cláusula pétrea, uma cláusula pétrea implícita. Porém, é muita tensão, né? E eu concordo, assim, essa tensão é difícil de estimar, as eleições já não estão mais tão longe, tem aposentadorias que já não estão mais tão longe, e com novas composições, um tribunal que já tem pelo menos 3 votos que tem chances de validar uma eventual anistia, é realmente difícil estimar qual seria a consequência disso. O que eu acho que reforça uma concordância é que, independentemente do que o tribunal faria se tivesse uma lei de anistia, eu acho que o que é claro é que o tribunal não quer estar nessa situação. Seja quem votaria para anular, seja quem gostaria de votar para anular, mas talvez não votasse para anular, essas pessoas, eu acho que por isso que, assim, o investimento dos ministros em tentar evitar que isso aconteça, eu acho que tem um elemento substantivo de uma discordância material, que isso não deveria acontecer, mas eu acho que também é onde talvez tenha força para evitar, porque depois, se acontecer, o tribunal vai ficar numa situação particularmente difícil, o que quer que aconteça. E aí, hein, Tomás? Prolonga uma crise, e daí, claramente, é o que você falou, o discurso deles, o que pacifica, o que eles estavam tentando dizer, o que vai pacificar o país é a responsabilização. O que pacifica o país é a gente encerrar esse processo, a gente condenar as pessoas, seguir o devido processo legal e as pessoas responsáveis serem condenadas. Existe um caminho para a pacificação que é esse. Esse que é a pacificação. E nesse sentido, acho que eles estão certos, porque assim, se você tiver uma lei de anistia, para além de todos os problemas de você anistiar pessoas que cometeram um crime terrível, seríssimo, gravíssimo, contra as instituições, contra o país inteiro, tem um elemento que certamente isso vai prolongar e estressar o conflito. Agora, o que eu acho que me chama a atenção é que eu posso estar errado em relação a isso, mas me parece que quanto mais tempo passa, pior é para o Supremo o conflito. O conflito, eu não vejo o Supremo se fortalecendo com o tempo. Então, ela fala assim, eles podem adiar. Mas a minha preocupação é que quanto mais tempo passa, eu não vejo o tribunal ficando mais forte, né? Por conta de questões de contexto político, por conta de muda o governo, muda a composição do Senado, muda a composição do próprio tribunal, a gente não sabe exatamente o que tem mais para frente para esse tribunal. Não é um tribunal que está num momento, digamos, de fortalecimento. É um tribunal que realmente precisa dessa pacificação, não pode não ficar sob ataque por um tempo para reconstruir legitimidade, me parece que é importante para o tribunal enquanto instituição. E como você mencionou até no nosso grupo, né, Tomás, o fato de o ministro Gilmar Mendes e do ministro Barroso irem à sessão de turma já é a demonstração de que eles querem que esse seja um ponto final nesse conflito. Se vai ser suficiente ou não, são outros 500. E aqui, só para a gente fechar, tem mais 2 capítulos nessa história. Um deles haverá uma denúncia em breve, nos próximos dias ou nas próximas semanas, em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. E aí teremos uma nova denúncia, novo julgamento de recebimento de denúncia, uma nova ação penal e a condenação também do filho do presidente da República que está no exterior. E a gente não sabe se Bolsonaro também vai ser denunciado. A primeira informação que eu tive é de que não, Bolsonaro não será denunciado, mesmo tendo financiado, como ele mesmo disse, mesmo tendo financiado a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E o segundo problema é o mandato do deputado Ramagem. E aí, Ana Laura, como é que o Congresso e o Supremo vão se resolver em relação a isso? Porque a decisão do tribunal foi de determinar a perda do mandato, não só do cargo de delegado, mas também a perda do mandato. E aí, como é que fica essa história? O que a gente vai ter que, de novo, assistir agora é qual vai ser a reação da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara já teve uma maioria para sustar uma parte da ação penal com relação à Ramagem, ou seja, já houve antes mesmo do julgamento uma demonstração de apoio a ele. Agora, vamos voltar a ver uma discussão que já vimos em outras ocasiões no Supremo sobre o que leva à perda de mandato, né? Por quê? Porque o artigo 15 da Constituição fala que quem perde
Quem é condenado com condenação transitada em julgada perde os direitos políticos, perdendo o direito político perderia o mandato, só que o 55 fala que compete à Casa Legislativa votar pela perda de mandato e não declará-la, ou seja, deve decretar a perda de mandato e não meramente declará-la. Como não seria meramente declaratória, tem aí essa possibilidade da interpretação pela Casa Legislativa de que pode ser algo para o qual eles dizem não. O Supremo já deu resposta para isso no passado, e a resposta do Supremo foi: tudo bem, se você reconhece que não tem perda de mandato, o parlamentar vai eventualmente perder mandato por faltas a mais de 1/3 das sessões, porque isso é causa de declaração de perda de mandato e não de decretação. Qual é a dificuldade, o dilema nisso? Que vai ser mais uma tensão com a Casa Legislativa, porque eu acho que a gente vai, de fato, de novo, ver isso acontecendo. A Casa Legislativa vai rejeitar, não vai reconhecer a perda de mandato, e o Supremo vai ter que reafirmar essa jurisprudência e, de fato, vai ter aí mais uma tensão que vai ser percebida. Tomás. Não, eu acho que é interessante que os dois casos estão relacionados nesse elemento, né? Porque o Eduardo Bolsonaro está no exterior, perdendo sessões da Câmara, e um dos argumentos, e discutindo se ele pode, se não pode, se pode ficar de lá, se pode participar virtualmente, se pode conseguir algum tipo de licença, né, para não violar essa questão do número de sessões que você pode perder. E um dos argumentos, como a Ana Laura mencionou, que envolve contornar a necessidade da própria Câmara determinar a perda do mandato quando uma pessoa é condenada, como foi o caso. O Ramagem, se não me engano, foi condenado a 16 anos, né? Daí você imagina se ele estiver de fato em regime fechado, né, ele não poderá comparecer à sessão, poderá comparecer ao trabalho, e isso criaria indiretamente com o tempo que ele perderia as sessões e, portanto, perderia o mandato. Então tem essa maneira indireta, os dois estão relacionados nesse sentido. Eu acho que também os dois podem estar relacionados uma outra saída que tem a ver com o tempo, né? De qualquer maneira, perder os direitos políticos, houve a condenação pela perda dos direitos políticos, né? Então, ele não poderia se candidatar por uma próxima eleição, né? Então, uma possibilidade também é o Supremo deixar o tempo passar e ele perde o mandato, ele não se reelege, a Justiça Eleitoral não permite, e ele simplesmente não tem mais mandato quando acabar. De novo, num episódio anterior, eu comparei com a situação do Daniel Silveira, né? No final das contas, o Daniel Silveira foi resolvido dessa maneira no final, né? Ele perdeu o mandato, ele era inelegível. Quando ele perdeu o mandato, várias das coisas que a Câmara poderia impedir, e estava impedindo de acontecer com eles, passaram né? Não tinha mais como impedi-las. Acho que a gente pode ver um caminho parecido com isso, essa perda do mandato eventualmente. Acho que inclusive levanta questões em relação ao próprio Eduardo Bolsonaro, né? O que acontecerá com ele em termos de elegibilidade e inelegibilidade no futuro, né? Acho que no momento isso não se coloca, mas eu me pergunto se o Eduardo Bolsonaro continuar se comportando da mesma maneira que ele está se comportando, falando as mesmas coisas que ele está falando, em período eleitoral, isso não eventualmente afetaria a sua eventual elegibilidade também, né? Então, é algo lembrando que daí tem como o TSE que decidiria sobre isso, e a gente tem aí foi assim que no passado a gente viu esse tipo de crise se desenvolver, né? Então, acho que tem um pouco de pensar. Quando isso acontecer também, de qualquer maneira, a gente talvez vai ver o finalzinho desse julgamento. O julgamento não acabou em relação ao Ramagem, né? Como existe uma parte dele. Isso já é um ato do tribunal de não aceitar. Estou falando em crise, em conflito. Quando a Câmara determinou a suspensão, eles não determinaram a suspensão parcial, eles determinaram a suspensão. Foi o Supremo que interpretou e falou: olha, vocês só podem suspender em relação àquilo que ele teria cometido enquanto deputado. Né, os fatos imputados a ele por cometidos fora do mandato não estão suspensos. Então ele foi julgado e condenado só em relação a esses fatos. Existe, inclusive, um dia mais para frente, imagina-se, que esse julgamento vai continuar, ele não terminou em relação ao Ramagem, né? Quando essa parte que foi suspensa, acabará essa suspensão eventualmente, imagina-se, e acabando a suspensão, ele continuará de novo, e em relação a esses fatos especificamente, teria uma outra condenação no futuro. É possível, né? É possível que tenha uma outra condenação no futuro,
especialmente considerando que ele já foi condenado pelos outros fatos e as duas coisas estão relacionadas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente também tem isso para o futuro nesse jogo, assim, de perde o mandato, se quando perder o mandato, vai ser agora, vai ser mais para frente. Se perder o mandato, o Supremo vai condenar ele de novo, né? Digamos assim, imagina-se, né? Algo também que a gente vai ver em relação a esse processo. E, de novo, isso tudo me lembra, o caso do Daniel Silveira me lembra muito essas idas e vindas, essa relação com a Câmara, e a gente, de novo, uma parte disso, é difícil a gente fazer um prognóstico muito claro, dá pra gente, eu acho que é fácil, às vezes dá pra gente saber o que a gente imagina que os atores gostariam que acontecesse, ou o que eles fariam se eles pudessem fazer. Mas a gente está falando de coisas que talvez aconteçam daqui 1 ou 2 anos. Pode ser que seja depois de uma eleição, pode ser depois de uma mudança no Senado, pode ser que seja depois de uma mudança na presidência. Esse tipo de coisa eu acho que talvez a gente não tenha como antecipar. Maravilha, gente. Acho que teve um requinte final nesse julgamento que foi enviar os processos para a Justiça Militar para que os militares tenham as suas patentes cassadas, inclusive Bolsonaro, e isso também tem um efeito simbólico muito importante quando se trata de Forças Armadas e do que aconteceu no Brasil em 64, no passado mais distante e agora também. Ana Laura, Tomás, obrigado. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Sem Precedentes. Até lá, gente.